Hello, hello everybody! How are you doing? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou o professor Luiz Bragança, do componente de língua inglesa. Estou aqui para mais uma aula com vocês. Vamos lá ver a nossa aula de hoje? É a aula de número 27. Objeto de conhecimento, mobilização das ferramentas digitais e da cultura de rede nos processos de busca da informação. E o detalhamento diz assim: o uso da língua inglesa nos processos de pesquisa e busca de informação, analisando criticamente a produção e distribuição do conhecimento. E chegou o momento, vamos lá para a nossa aula de hoje. E já vamos iniciar assim, olha só, comparative adjective. O que é isso, teacher? São os comparativos, dos adjetivos. Os adjetivos, o que são? São palavras que dão uma característica, de algo ou de alguém. Ele vai descrever, por exemplo, alto, baixo, forte, inteligente, etc. Esses são adjetivos. E hoje nós vamos falar especificamente aí de comparativos. Como nós vamos fazer para comparar pessoas, coisas, animais, objetos, etc. Ok? Não sei se vocês sabem, mas nós podemos aprender bastante com músicas. É isso aí mesmo. Vocês gostam de música? Se vocês são amantes da música, eu vou aproveitar para mostrar para vocês aqui letras de músicas que nós utilizamos os comparativos. É isso aí mesmo, nós temos os adjetivos, e dentro da letra da música, a comparação. Eu espero que vocês conheçam as músicas que eu vou mostrar aqui para vocês. E para iniciarmos, vamos falar da música que é muito famosa, ok? De Maroon 5. Olha só essa letra. O nome da música é Maps, de Maroon 5. Vocês conhecem Maroon 5? Então, ele fala assim, na letra, eu não vou cantar porque a minha voz, ela não é bonita para cantar não. Mas olha só. I miss the taste of a sweeter life. I miss the conversation. I'm searching for a song tonight. I'm changing all of my stations. I like to think that I had it all. We drew a map to a better place, but on that road I took a fall. Oh baby, why did you run away? Bom, esta música aí, como eu falei, se chama Maps, e eu destaquei duas palavrinhas aqui para vocês. Olha só, nós temos aqui a palavra sweeter e a palavra better. Essas duas palavras aí, elas estão no comparative, ok? Estão na forma comparativa dos adjetivos. E daí eu vou mostrar agora para vocês, vamos falar somente sobre essas duas frases. Olha só. I miss the taste of a sweeter life. We drew a map to a better place. Então, essas duas palavrinhas aqui, elas estão adicionadas, na palavra raiz, está adicionado um sufixo. Esse sufixo na palavra sweet é o ER, sweeter, é formado pela palavra sweet como base, mais o ER, ok? E a palavra better é o comparativo de um adjetivo, que é um adjetivo irregular que nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Mas olha só, falando sobre comparative adjectives, o que eles são? Como eu falei para vocês, olha só, os comparativos, eles são adjetivos ou advérbios, geralmente nós usamos com os adjetivos, que comparam alguma coisa em relação a outra. E aí nós temos, olha só, a palavra sweeter. Sweeter significa mais doce, ok? Nós temos o adjetivo sweet, que é doce, e sweeter, quando nós adicionamos esse ER, nós queremos falar mais doce. Já a palavra better significa melhor.
nós temos o adjetivo good, que é bom, né? E o better é melhor. Lembra que mais melhor não existe, ok? O correto é se falar melhor apenas. Bom, como nós estamos falando aí dos adjectives, vamos ver aqui a regra geral, como que nós vamos formar esse comparativo. Olha só. Comparative adjectives, a regra geral, ok? Essa é a regra geral. Nós vamos adicionar ER ao adjetivo e depois, caso seja necessário, nós acrescentamos o then. E esse then aqui, ele significa do que, ok? Então, só uma coisinha. Nós estamos falando de adjetivos curtos, ok? Short adjectives, que são adjetivos curtos. Em geral, nós vamos acrescentar o ER. Eu tenho o adjetivo cold, que significa frio. Se eu quiser falar mais frio que, eu vou adicionar este ER, como eu falei anteriormente. Assim eu vou ter mais frio que, do que ou que, né? Olha só esta frase aqui, ó. The winter season is colder than the summer season. Ou seja, a estação do inverno é mais fria do que a estação do verão. Então, o adjetivo é cold. Em geral, nós acrescentamos o quê? O ER. Lembram anteriormente que a gente viu o adjetivo sweet? O adjetivo sweet significa doce. Se eu quiser falar mais doce, eu vou adicionar, né, o ER. E depois, caso seja necessário, eu vou usar o then. O comparativo, ele é utilizado, né, para nós compararmos duas coisas, duas pessoas, pode ser também dois grupos, sempre é um com o outro. Bom, existem outras regras e eu vou mostrar para vocês a regra do CVC. É esta aqui. O que é esse CVC? Quando os adjetivos curtos, eles terminarem em CVC, consoante mais vogal mais consoante, ok? O que nós vamos fazer? Olha só, nós vamos repetir a última consoante para nós podermos acrescentar o ER, ok? Então, se o adjetivo ele é curto e ele terminou assim, você sempre vai contar de trás para frente, nunca de frente para trás, ok? Sempre de trás para frente. Bom, nós vamos duplicar a última consoante. Vamos dar continuidade aqui e vamos ver aqui alguns exemplos. Olha só, vou trazer para vocês o adjetivo thin. O adjetivo thin, se vocês forem observar, ele termina em consoante, vogal, consoante. Lembra que nós temos que contar de trás para frente, porque se você contar de frente para trás, a palavra thin vai ter consoante, consoante e vogal, e não vai dar certo. Sempre você vai fazer de trás para frente, ok? Trás, frente. Bom, e aí nós temos aí, ó, thin. O que vai acontecer? Nós temos que dobrar a última consoante. No caso, nós vamos adicionar mais um N para colocar o ER. Vamos ver como fica? Olha aí. Thinner. Thin. Mas o que significa thin? Eu vou mostrar para vocês aqui contextualizado, ok? Esta situação. Olha só. Tom is o quê? O que ele é? Thinner than John. Olha só. O adjetivo thin significa magro, ok? Magrinho. Então, vocês podem observar aqui, né, que o Tom ele é muito mais magro, né, do que o John. Neste caso, eu estou comparando um com o outro, ok? Então, o meu comparativo fica, Tom is thinner than John. Tom é mais magro do que John. Vou mostrar outro exemplo para vocês utilizando o CVC. Eu tenho aqui o adjetivo big. O adjetivo big, ele é formado, né, por consoante
vogal mais consoante, sempre de trás para frente. O que aconteceu? Eu adicionei mais um G. Sempre a última. Eu tenho também o adjetivo hot, hot, que é quente. Ele termina em consoante, vogal consoante. Ele é um adjetivo curto. Então eu vou falar hotter than, mais quente que. Hotter than. Você pode falar hotter ou hotter, tanto faz. Mas só lembrem disso. Quando terminar em CVC, ok? Nós temos que duplicar a última. Então, em geral, acrescentamos ER, mas para adjetivos que terminam em consoante e vogal consoante, o que nós fazemos? Nós duplicamos a última. Essa é uma das regras e eu vou mostrar para vocês uma outra regra. Olha só, para os comparative adjectives, consonant plus Y. O que é isso? Se esse adjetivo ele terminar em que? Olha só, consoante mais Y. Então, se o adjetivo terminar em consoante mais o Y, o que eu vou fazer, professor? Muito simples. Eu vou retirar o Y e adicionar IER, ok? Eu retiro o Y e adiciono IER. Assim, eu vou falar que é o mais alguma coisa. Querem ver exemplos? Então, eu vou mostrar exemplos para vocês. Nós temos aí consoante mais Y, ok? Com consoante mais Y, nós temos aqui, por exemplo, o adjetivo noisy. Repete comigo, noisy. Noisy significa barulhento, ok? Barulhento. E olha só, o que eu vou fazer? Viu aí o que aconteceu? Olha só, antes e o depois. O antes com o Y e o depois sem o Y com IER. Vamos colocar em uma frase. A construction site is, olha só, um local de construção, não é? Ele é o quê? Noisier than a park. Um lugar de construção é mais barulhento que um parque. A não ser que tenha uma construção nesse parque, né? Mas aqui nós podemos ver que é um lugar bem calmo. Olha aí o canteiro, né, sendo organizado. Olha, o canteiro de obras, né, esse local de construção, é mais barulhento do que um parque. Então lembrem disso. Quando o adjetivo terminar em consoante mais Y, nós retiramos o Y para acrescentar IER. E nós temos vários adjetivos que terminam em consoante Y. Primeiro, busy. Busy significa ocupado, ok? Busy, ocupado. Pretty. Pretty. Pretty significa bonito, bonita, ok? O próximo é dirty. Dirty. Dirty significa sujo. Sleepy. Sleepy. Sleepy significa sonolento. Noisy. Noisy. Como eu já falei anteriormente, noisy significa barulhento. O próximo adjetivo é shiny. Shiny. Shiny é brilhante. Agora vamos observar aí as mudanças, não é? Eu tenho aí busy virou busier. Então nós retiramos o Y, perdemos o Y, né, de todos eles, e aí depois nós adicionamos o IER. Olha aí, ó. Busier, ok? Busier. Busier significa mais ocupado. Prettier, prettier, prettier significa mais bonito. Dirtier, dirtier significa mais sujo. É como se essa finalização aí,
ela significasse mais, ok? Sleepier. Sleepier significa mais sonolento. Noisier, nós já vimos, né? Noisier é mais barulhento. E shinier, shinier é mais brilhante. Olha só, depois desse aqui, eu posso continuar, né? E eu vou adicionar o que? O than, que é do que, ok? Então, eu posso falar assim, my life, a minha vida, né? My life is busier than your life. A minha vida ela é mais ocupada do que a sua. My dog is prettier than your dog. O meu cachorro é mais bonito do que o seu cachorro. Dirtier. My city is dirtier than your city. A minha cidade é mais suja do que a sua cidade. Sleepier, eu poderia falar. My sister is sleepier than me. A minha irmã é mais sonolenta do que eu. Noisier, noisier. Manaus is noisier than Iranduba. Ou seja, Manaus é mais barulhenta do que Iranduba. Shinier, shinier. The sun is shinier than the moon. O sol é mais brilhante, é mais reluzente do que a lua, ok? Então lembrem-se disso. O adjetivo terminou em consoante mais y, nós retiramos o y e acrescentamos o IER. Vocês lembram que lá no começo da aula eu falei um adjetivo que era o better? Chegou o momento de falar sobre ele e sobre dois mais. Olha só. Comparative adjectives irregular forms. Bom, existem também os adjetivos irregulares quando nós vamos formar o comparativo. E um deles é este que está aqui ao meu lado, ok? We drew a map to a better place. Esse adjetivo better, ele é irregular. Não somente ele, nós temos outros. Vamos ver todos. O comparativo dos seguintes adjetivos tem a seguinte forma. Nós temos aí o adjetivo good. O adjetivo good significa bom, não é? A forma comparativa dele não é... Há um erro, né, dos alunos de escreverem assim, ó. Ah, eu vejo lá que é com ER, então vou escrever gooder. Não, gente, isto não existe, ok? Não é gooder. O comparativo dele é better. Aí, no caso, a gente acrescenta o than. Fica better than. Ao invés de falar good no comparativo, better than. E better than significa melhor do que, ou melhor que. Lembra que não existe mais melhor, ok? Por favor. Bad é ruim, que é o oposto de bom, né? Bad, ruim. O comparativo dele é worse than, pior do que, worse than. Lembra que não existe mais pior também, ok? Um erro muito comum deste aqui, né? O aluno vê e ainda fala assim, ele termina em consoante, vogal, consoante. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dobrar a última, aí acaba escrevendo assim, ó, better, ok? Better, não, isso não existe também, ok? O correto é worse, worse than, que é pior do que, pior que. O adjetivo far, que é longe, ok? A mesma coisa, né? Eu falo para vocês, só porque ele termina em consoante, vogal, consoante, não, ele é irregular. O adjetivo far, ele possui duas formas. Ele possui duas formas. Eu mostrando só uma aqui para vocês, vou já escrever a outra. Far, eu falo farther. Farther, mais distante do que, ok? Não é father. Father é pai, ok? Aqui é farther. Também pode ser
further, ok? Todos os dois estão certos. Ou farther ou further. Bom, agora bora criar aquela inimizade, né? E falar assim, ó. Vasco is better than Flamengo. O Vasco é melhor do que o Flamengo. Flamengo is worse than Fluminense. O Flamengo é pior do que o Fluminense. Farther ou further? Eu posso falar que Manacapuru is farther than Iranduba. Que Manacapuru fica mais longe do que Iranduba, de onde eu estou, ok? Então, esses são os exemplos falando aí sobre os irregulares, ok? Vamos dar continuidade? Agora, nós estamos falando aqui sobre o comparativo, né? Vamos ver agora aqui o comparativo de igualdade. Estávamos vendo o comparativo de superioridade. O comparativo de igualdade é quando a gente fala assim, que é tão quanto. Tão quanto. E a formação dele é essa aqui, ó. As mais adjetivo mais as. A pronúncia é como se fosse um Z no final, ok? É como se você falasse um Z no final. Olha só o exemplo. The Sugarloaf Mountain is as high as the Corcovado Mountain em Rio de Janeiro. O Pão de Açúcar é tão alto quanto o Corcovado no Rio de Janeiro. Esse primeiro as aqui é como se fosse o nosso tão. E este segundo aqui é como se fosse o nosso quanto, ok? E lembra, na hora de você pronunciar, é como se fosse um Z aqui no final, ok? Então, quando você vai formar o comparativo de igualdade, você vai falar as, adjetivo, mais as, ok? Bom, vamos para alguns exemplos. E aí, voltando ao nosso assunto de músicas, né? Não sei se vocês conhecem, esta música é de Lenka, e o nome dela é Everything at Once, tudo de uma vez. Bom, nessa letra, ela fala assim, ó, as sly as a fox, as strong as an ox, as fast as a hare, as brave as a bear. Bom, lembra que o primeiro as significa o quê? Tão. E o segundo as significa quanto, ok? Então, quando eu vou falar aqui, né, eu vou falar assim, ó. Tão, nós temos aqui o adjetivo sly. Sly é astuto, ok? É tão astuto quanto uma raposa. Tão forte quanto um touro. Tão rápido quanto uma lebre. Tão bravo quanto um urso. Então, olha só. As, tão, quanto, ok? E os adjetivos são sly, que é astuto, strong, que é forte, fast, que é rápido, e brave, que é bravo, feroz, né? E lembra, sly é astuto, ok? Se eu quisesse, olha só, se eu quisesse formar, por exemplo, aqui o comparativo de superioridade com o adjetivo sly, o que eu ia fazer? Lembra? O adjetivo sly, ele termina em consoante Y. O que eu tenho que fazer? Eu vou, né, tirar o Y e colocar o IER. Ok? Então eu falaria assim, ó, slyer than. Aí já não seria tão astuto quanto uma raposa. Seria mais astuto do que uma raposa. Uma observação aqui, olha só esse último adjetivo aqui, brave. Né? O brave, se eu quisesse falar mais feroz, mais bravo, né, que um urso, eu ia falar braver.
O adjetivo brave, ele já termina em E. Eu não preciso acrescentar mais um E e outro R, não. Nesse caso, eu vou acrescentar só o R, porque já termina em E. Então, eu falo braver than. Ok? Mais bravo que. Bom, agora vamos dar uma checada aqui em tudo que a gente já estudou e eu trago para vocês outra música. E esta música é de Coldplay. Depois, se vocês quiserem escutar aí nas suas plataformas, ok? Fiquem à vontade e observem, né, que nas músicas eles usam os conteúdos gramaticais que a gente ensina. Bom, eu não coloquei aqui o nome da letra, né? Aqui, porque é o comparativo, né? Como que seria aí o comparativo dessa música, né? É o nome da música, o nome da letra. Big. Qual é o comparativo de big? É bigger, ok? O que eu tenho que fazer? O adjetivo big, ele termina em consoante vogal consoante, então eu tenho que duplicar, né, o último G para poder colocar o ER. Assim fica bigger. E bigger é o quê? Maior. E strong. Strong vai ser stronger, ok? Apenas acrescentando o ER. Bigger, stronger. Então, esse é o nome da letra. Bigger, stronger. Conhecem? Vamos lá. Então a letra fala, I wanna be, olha só, vai repetir, né? I wanna be bigger, com 2 Gs, stronger, normal, stronger. Só acrescenta o ER ao final. Bigger, stronger. Drive eu tenho o adjetivo fast, eu quero falar que eu quero dirigir um carro mais rápido, então eu falo faster, ok? Drive a faster car. To take me, blá blá blá, ele continua. And drive around, novamente a palavra fast. Ele é um adjetivo comum, né? Apenas acrescentar o ER no final. E aí, ela fica assim, ó. Bigger, stronger. I wanna be bigger, stronger. Drive a faster car. To take me anywhere in seconds. To take me anywhere I wanna go. And drive around a faster car. Bom, essa é a letra aí do Coldplay. Tem uma outra do Shawn Mendes, que ela é muito conhecida. Treat you good. Só que eu não posso utilizar o good aí. Como é que eu vou utilizar? Eu tenho que usar o comparativo dele nas duas, né? Tanto no título, né? No nome da letra, e na música. Olha só como fica, ó. Treat you better. E ele fala assim, ó. I know I can treat you better than he can. And any girl like you deserves a gentleman. Então, better, que significa melhor. Vamos para mais uma? O nome da música é Stronger, de Kelly Clarkson. E essa música nós temos aí os adjetivos strong, tall e light. Como que eu formo o comparativo deles? Eu vou colocar aqui, ó, stronger, que nós já vimos, né? Stronger. De tall, vai ficar como? Taller, com R no final. E light vai ficar lighter. Lighter. E a letra é assim, ó. What doesn't kill you makes you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you makes a fighter. Footsteps even lighter. Doesn't mean I'm over 'cause you are gone. Bom, gente, este é o assunto de comparatives, mas nós estamos falando de short adjectives, que são os adjetivos curtos. Para finalizar, adjetivos curtos, em geral, nós acrescentamos o ER. Se ele terminar em consoante, vogal, consoante, duplica a última. Terminou em consoante Y, retira o Y, acrescenta o IER,
ok? Já os adjetivos good, bad e far, eles são irregulares. Better, worse e farther ou further. Comparativo de igualdade. As, adjetivo, as. Beleza? Bom, eu espero que vocês tenham curtido a aula aí de hoje e a gente se vê em uma próxima oportunidade. Bye, bye!